as garantias constitucionais. Como nós vimos lá no início, os 3 remédios que foram inseridos pelo texto da Constituição de 88, né, o mandado de injunção, o habeas data e o mandado de segurança coletivo, mas não são as únicas garantias. Então, o que nós temos como garantias estabelecidas no sistema constitucional? O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular e a ação civil pública. Ah, mas a ação civil pública não está no artigo 5º. Não, não está. Está lá no artigo 129 da Constituição Federal. Não é uma ação de exclusividade do Ministério Público, ela também é utilizada pela Defensoria Pública e também é utilizada por entidades públicas lesionadas. Então, ela também é uma garantia constitucional. Bom, agora então nós passamos para a última parte do nosso estudo sobre direitos humanos, tá? Que é o estudo do sistema internacional. O que nós fizemos? Vamos entender como é que nós elaboramos para entender como é que são as questões da prova da OAB aqui no que diz respeito às regras internacionais, tá? Nós primeiro visualizamos como que é a regra da evolução, né, dos direitos do homem. Depois nós entendemos quais são as características que se aplicam a estes direitos. Depois nós entendemos eles em termos de gerações, na primeira, segunda, terceira e quarta. Depois nós entendemos as palavras, os conceitos que nós precisamos buscar do direito internacional para entender as regras no que diz respeito a direitos humanos, isto tanto para a órbita interna como para a órbita internacional. Então, o conceito de tratado, convenção, pacto, declaração, ela é necessária para o estudo da regra interna, como bem como para o estudo do que nós vamos trabalhar agora, que é a regra internacional, tá? Então, primeiro nós estudamos como que funciona o regramento interno, tá? E agora, então, nós faremos um comparativo de como é o estudo dos direitos humanos na órbita internacional. Pois bem, então vamos lá. O que a prova da OAB tem nos exigido? Ela tem nos exigido que nós saibamos a diferença dos 2 modelos internacionais que nós temos, ou seja, o modelo que é utilizado de forma mundial, qual é o sistema onde todos os países do mundo, né, estão submetidos, e qual é o sistema que alguns, né, países podem estar submetidos, que é o caso do modelo, né, do sistema regional. Então, essa é a primeira noção que a prova quer que nós saibamos. Depois, a segunda base que ela quer que nós saibamos é, bom, afinal de contas, né, quando que vai poder ser o cidadão ou qualquer pessoa lesionada que vai poder se submeter, buscar a órbita internacional quando internamente não está sendo obedecido as regras no que diz respeito a direitos humanos, e quando que é o país que se submete, e quando que este país ele tem uma obrigação de cumprir, ou quando este país só tem uma obrigação de relatar, né, de prestar contas do que está efetivamente fazendo no que diz respeito a direitos humanos. Então é basicamente isto que a prova da OAB tem nos exigido. Então eu tenho que ter um conhecimento amplo, não é questão detalhada, eles não querem saber o detalhe do Pacto de São José, eles querem que vocês saibam, afinal de contas, o que é o Pacto de São José e que tipo de regra, né, o Brasil se submete por ter ratificado este pacto. Então é isto que eles querem que vocês saibam na prova da OAB, ou seja, um entendimento mais amplo em relação à resposta das questões de prova, certo? Então vamos lá, vamos ver então o que a gente tem que estudar. Olha lá, então lá em cima nós temos o direito internacional dos direitos humanos. Então o direito internacional dos direitos humanos consiste em um sistema de normas, procedimentos e instituições internacionais
desenvolvidos para implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos humanos em todos os países no âmbito mundial. Então, esta é a principal finalidade, ou seja, no mundo todo, não excluir ninguém. É para isso que existe o Sistema Internacional de Direitos Humanos, mas não é o único sistema que existe. Depois, as recomendações funcionam. Então, vejam, olha lá o que eu disse para vocês. O que eles vão perguntar na prova? Quando que é obediência e quando que é simplesmente uma recomendação. Então, olha aqui, ó. As recomendações funcionam como uma sugestão aos estados, de modo a orientar o seu direito interno. Não são ratificados pelos estados participantes, ao contrário do que ocorre com as convenções, que são capazes de gerar obrigações. Então, o que eu já sei? Sempre que falar na prova de convenção, o que eu sei? Sei que obrigatoriamente eu tenho que, como Estado, me submeter se eu ratifiquei, certo? Agora, uma recomendação, não, uma recomendação, eu simplesmente vou prestar contas para mostrar o que eu já evoluí no que diz respeito àquele item sobre os direitos do homem. Ok? Então, esta base inicial que eles querem que vocês tenham. Depois, o Sistema Internacional de Proteção tem alcance universal. Viram? Uma das características dos direitos do homem, universal. E possui fundamento jurídico nos acordos internacionais, como a Carta da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos de conteúdo jurídico específico elaborado na esfera da Organização das Nações Unidas. O direito internacional humanitário, então olha, presta atenção, o que está escrito lá em cima? Sistema Internacional de Proteção. O que está escrito aqui embaixo? Sistema Internacional Humanitário. Eles querem que vocês saibam a diferença. Então, olha lá, o que é o Sistema Internacional Humanitário? Com fundamento no que? Olha lá, nas Convenções de Genebra. E o Sistema Internacional de Proteção é origem da onde, gente? Nos acordos internacionais, como a Carta da ONU, Declaração, tá? Então separa, sempre que falar sistema internacional, tá falando desta regra aqui, destes. Sempre que falar de direito internacional humanitário, tá falando do quê? Convenção de Genebra, tá? Ó, tem como objetivo a proteção dos indivíduos em situações de conflitos armados. Temos um terceiro, ó, os sistemas regionais de proteção. Então, parou e separa. Falou em sistema internacional é uma regra, falou em direito internacional humanitário é outra regra e falou em sistemas regionais de proteção é outra regra. Primeiro, olha o que está escrito no enunciado. Então, olha lá. Sistemas regionais de proteção surgidos na América, Europa e Ásia. Esses sistemas têm como objetivo garantir um controle mais efetivo dos direitos humanos a nível regional, ou seja, verificar efetivamente o que está sendo feito para a efetividade desses direitos.